Bom, pessoal, e aí, beleza? Então tá, como a gente combinou, né, hoje com a turma, eu vou fazer a gravação, né, das videoaulas naquele mesmo esquema de sempre, tá, que a gente estava fazendo com os vídeos curtos, né, pra vocês poderem assistindo conforme vocês têm condições, e é necessário vocês assistirem essa aula para poder fazer a atividade que está disponível lá no AVA, tá? Então, esse tema que a gente inicia o nosso bimestre é o tema sobre estrutura da população brasileira, né, demografia. Então, o estudo da população, a descrição da população. Então, como que isso se apresenta para o Brasil? Quais os seus efeitos, quais os seus impactos, né? E como que entender a população brasileira também nos ajuda a entender o país enquanto sociedade, enquanto economia, enquanto política, enquanto políticas públicas, né? Então, entender como que está o Brasil perpassa pelo interesse e a necessidade de se conhecer a população brasileira. Então, a gente vai começar, né, fazer lembrar um pouco vocês sobre as teorias populacionais que nós estudamos no ano passado, teoria malthusiana, teoria neomalthusiana e a teoria reformista. Basicamente, essas três já nos darão uma base para a gente entender e conseguir discutir melhor os aspectos da população brasileira. Então, a teoria malthusiana, para quem esqueceu, é aquela teoria criada, né, pelo Thomas Robert Malthus, aí ele lá no século XVIII, né, e ele vivia na Inglaterra no momento em que a grande revolução industrial acontecia e você tinha constantes processos migratórios do campo para a cidade, tá? As famílias, né, sendo expulsas literalmente pela modernização do campo e também vindo para a cidade em busca de trabalho de melhor qualidade de vida, né? Então, naquele período, Malthus, que era demógrafo e também era clérigo, né, ligado à igreja, ele se preocupava, no seu livro Ensaios sobre População, como que ficaria a produção de alimentos. Essa era a grande preocupação do Malthus naquela época. Como que a produção de alimentos vai se dar no campo se as pessoas estão saindo do campo para morar na cidade? Não que o campo fosse ficar abandonado, mas com certeza a população estava diminuindo muito. E ele se preocupava com a produção de alimentos, né? Ó, vai faltar comida, a população cresce no ritmo de uma progressão geométrica, né? 2, 4, 8, 16, 32 e aí vai. Enquanto a produção de alimentos crescia para ele numa progressão aritmética. 1, 2, 3, por aí vai. Então ele pensava assim, um não vai alcançar o outro, né? A população vai crescer tanto, mas o alimento não vai conseguir acompanhar e as pessoas vão ficar sem comida, porque o campo está ficando abandonado e a população não para de aumentar. Então ele se preocupava com isso, né? Como que o crescimento populacional afetará diretamente na produção de alimentos e também no seu consumo. Então ele propunha, né, ele tinha uma ideia, na verdade, um pensamento, de que fenômenos naturais como catástrofes, terremotos, inundações, pestes, problemas ambientais, guerras, né, que dizimassem a população, matassem pessoas, era um ponto favorável para se manter um equilíbrio populacional do planeta, evitando outros conflitos e até mesmo a fome generalizada. Mas essa ideia do Malthus ela vai ser abandonada durante muitos séculos, né, que ele não levava em conta na sua teoria, por exemplo, a modernização, né, a própria Revolução Industrial, que iria conseguir produzir alimentos em larga escala e também trazer tecnologia, principalmente para o campo. Olha a garganta. Onde a mecanização, né, agrícola e os insumos químicos iriam ajudar, né, em aumentar a produção de alimentos, não faltando comida, né, devido à escassez, falta comida devido à falta de acesso, de dinheiro, né, recursos para se comprar comida. Mas a teoria do Malthus vai ficar esquecida por muito tempo, porém é um clássico da teoria da população. A outra teoria que ressurge, né, com base também nas ideias do Malthus, aí já em meados do século XX, né, década de 60 mais ou menos, para ser mais preciso, com a chegada, né, da Revolução Verde, nós vamos ter novamente um acréscimo da população urbana em outros países do mundo, principalmente fora da Europa. Casos como o Brasil, a Índia, né, que vão ceder o seu espaço rural para essa modernização conservadora do campo, né, onde se chega a grandes estruturas de maquinário, insumos agrícolas para ampliar a produção agrícola
expropriando as famílias de menos poder aquisitivo, menos quantidade de terra sob seu domínio do campo. Elas vão ser expulsas do campo e vir para a cidade. Então, a partir da década de 70, para ser mais exato, o Brasil ele deixa de ser um país rural para ser um país urbano, né? País que vai entrar definitivamente nessa sociedade urbana industrial. E isso vão trazer efeitos para a estrutura da população brasileira a partir principalmente da década de 70.